Pode mandar bala aí, Jean. Jefferson, beleza? E aí? Falando um pouquinho aí o Diego iniciou aí a pergunta, esse script, principalmente nesse nicho aí que é, né, odontológico, geralmente quando você entra em contato, o primeiro contato é ali com a secretária, com alguém, né, intermediário ali que não é diretamente o decisor. Sim. Fala um pouquinho aí do script que você de repente utiliza que poderia levar a pessoa, né, para poder realmente assistir o vídeo ali e marcar essa reunião. O que você tem alguma coisa de diferente que você usa? Como que Eu vou funciona? mostrar Porque o script geralmente, aqui. cara, eu tenho tentado com clínica e a dificuldade maior é falar com o médico ali, o cara que decide, né, ou a médica. Então, Sim. o decisor, para você ter acesso a ele, fica bem difícil. Pera aí que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, o que acontece? O script, até comentar isso antes de mostrar aqui, ele não tem segredo, né? Só que o ponto dele tá no posicionamento, tá? Então, o que acontece? Para que você consiga identificar, fazer com que o cliente ele tenha interesse, você precisa ter implementado os pilares do posicionamento, que é o quê? Primeiro, você tem que comunicar com um nicho específico, né? O clássico. Ou, se você não comunicar com o nicho, você pelo menos precisa ter um perfil de cliente ideal, que são as características do cliente, quanto fatura, quantidade de funcionários, por aí vai. Depois, você precisa ter ciência de qual que é o problema que tira o sono do pessoal daquele nicho, tá? O que que é que tira o sono da galera? Então, normalmente é o quê? É captar mais clientes, a pessoa tá cobrando menos do que ela gostaria, ela tá gastando muito tempo na empresa, ou ela tá gastando muito dinheiro para ter um determinado resultado. Normalmente gira em torno disso, tá? Isso que é o que tira o sono do empresário. Tem a galera que quer pegar pelo ângulo de Google Meu Negócio, de ranqueamento, essas coisas, isso daí não tira o sono do empresário. Ele não chora à noite porque o perfil dele não tá ranqueando, né? Mas o cara, com certeza, fez lá 10 anos de faculdade, não tá conseguindo cobrar o que ele gostaria, ele vai chorar à noite lá em posição fetal no cantinho da parede, entendeu? Então você tem que achar qual que é esse problema. Depois, você precisa de um método para poder resolver esse problema, tá? Então você precisa de uma metodologia, 3, 4 passos para poder resolver esse problema, e depois você precisa do que eu chamo de uma promessa, ou então mensagem única, que é o que vai comunicar isso. Essa promessa, que normalmente é o miolo do script, é a parte principal, é o que chama o interesse da galera, ela precisa o quê? Ela precisa comunicar qual que é o problema que você resolve, de quem que você resolve, qual que é o caminho que você siga para poder, que você segue para poder resolver esse problema. Então, isso no geral é o posicionamento. Quando você acerta nisso, você consegue identificar o interesse, tá? E aí daí que vem o script. O que realmente importa é essa promessa. Só que quando você faz uma abordagem no WhatsApp, não tem como você fazer isso sem antes você dizer quem que você é, sem dar uma saudação, ficaria estranho. Também não adianta você fazer sem colocar um CTA depois para o cliente saber o que é que você quer. E daí surge o script. Então, por exemplo, deixa eu ver a agenda na reunião. Vou pegar um só para poder mostrar aqui. WhatsApp, Instagram, pegando do WhatsApp. Tá dando para ver? Sim. Então, normalmente, clássico, saudação, você espera a pessoa responder. Se você mandar direto, fica aparecendo a automação. Aqui, essa abordagem foi meu sócio que fez. Ele tava usando um negócio de falar que viu alguma coisa lá no Instagram, que curtiu, mas eu particularmente não curto muito, mas deu certo aqui, então é isso que importa. Então, aqui no geral, encontrei, deixa eu ver, bacana, explicando, saúde. É você que cuida dessa parte, né? Então, aqui é basicamente para poder saber aí, é você, né, que cuida dessa parte ou não. Se não for, a pessoa vai passar para quem quer. Se, né, aí depende do caso. Às vezes pode acontecer de ser a pessoa direta. Então, aqui é basicamente para poder identificar se é a secretária ou se eu tô falando com o responsável. Aí que ela fala, não, mas posso repassar tal, 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 tal. Aí ela falou que poderia passar por aqui mesmo, e aí que vem o script em si. Então, deixa eu ver, dizer o que eu faço aqui, uma assessoria especializada aqui. Aí vem a promessa, ajudar clínicas odontológicas a lotar a agenda de pacientes particulares. Lembra que estava lá no funil? Aqui, ó, tá pacientes particulares. Então, uma coisa tem que estar conectada com a outra. Por que captar pacientes particulares deu certo? Porque eu entendo que é um problema que eles têm. Aqui ainda não tá muito lapidado o script, foi mais no começo quando a gente estava usando, porque no geral a gente usa dois tipos de coisa. A gente pode usar quando é a metodologia, aqui era essa hope, ainda não era o Smiles, foi bem no começo, ou senão a gente usa um gatilho que normalmente é uma objeção pra galera. Então, por exemplo, no caso de clínica odontológica, eles detestam fazer conteúdo. Então, eu poderia ter usado dessa forma, lotar a agenda de pacientes particulares sem precisar fazer conteúdo. Poderia ter usado esse mesmo gatilho, e aqui basicamente ele tá fazendo um convite para consultoria. Então, ó, aqui ele fala o que que a gente faz, né, a nossa promessa, aqui o que que ele quer chamar a pessoa para marcar a consultoria, a pessoa identificou o interesse, eu mando o link para ela. É só isso, tá? Então é mais ou menos isso. Só que, por exemplo, se você pegar, então agora eu vou fazer abordagem falando de pacientes particulares. Tem que ver se é isso mesmo, porque pacientes particulares, nem toda clínica quer. Tem clínica que tá tranquila atendendo pacientes de tudo quanto é tipo. Sabe? Você tem que entender que a sua promessa, ela nem sempre é para todo tipo de empresa. Às vezes tem empresas que não vai querer fazer parte daquilo, tem outras que vai, tá? Então, por isso que depende muito
do perfil de empresa. Nesse caso, pacientes particulares, eu entendo que uma empresa que fatura pelo menos 30 mil para cima, né? Que pega uma que está começando, 15, 20 mil, para ele qualquer tipo de cliente tá bom. Agora, uma que fatura 30, que fatura 50, normalmente eles já querem começar a focar em pacientes particulares, que é o que dá mais retorno, tá? Isso pegando nichos médicos, nichos de clínica odontológica. É mais ou menos essa pegada. Eu, no caso de passando pela secretária, também não tem segredo, não. A mesma pegada, saudação. Ele usou também a técnica aqui do Instagram. Aqui, ele fez a pergunta aqui no final. É com você que cuida dessa parte? Ela falou que não, mas pode passar o recado. Ah, eu mesmo. Eu vou fazendo cagada aqui. Peraí. Agendando em reunião, conseguindo contato. Aqui é outro. Então, saudação lá de novo. A pessoa mandou mensagem. Aí que ele perguntou quem ele tá falando. A fulana de tal. Aí ela passou o contato, tá? É basicamente isso. Encontrei o perfil. Ele usou o mesmo elemento do Instagram. Como eu falei, eu não curto muito, mas nessa época ele tava testando e tava dando certo. Depois parou de dar certo. Ele fez alguma mudança, algum ajuste. Eu não sei se tem nos scripts daqui. Deixa eu ver. Acho que é tudo a mesma pegada. Encontrei o perfil no Instagram. Vi que vocês estão fazendo trabalho não sei o que, tal, tal, tal. Quem cuida dessa parte não sou eu. É a secretária, o doutor. Daí ele pergunta: beleza, consegue passar o contato? Passou, já era. É isso. O que acontece é que vai ter clínica que vai falar que não passa. Normalmente, quando isso acontece, eles te jogam lá pro e-mail. Ou senão eles falam que vão falar: não, pode deixar que eu falo lá pro fulano. Aí você pode saber que não vai falar porcaria nenhuma. Quando eles vão te passar o contato, eles mandam logo o contato pra você. É basicamente assim que funciona, não tem segredo não. É volume, cara. Vocês estão vendo aqui os scripts que deu certo, mas obviamente para poder ter esses que deu certo, foram vários que deram errado, tá? Foram vários ali que foi perdido sem fazer. Então, é mais ou menos assim. Tem que ter volume, não tem jeito. Não, bacana. Obrigado. Show?